and someone across the way is playing La Vie en Rose. It is the French way of saying, I am looking at the world through rose-colored glasses. I have learned how to live, how to be in the world and of the world, and not just to stand aside and watch. And I will never, never again run away from life, or from love either. Hello, girls! E garotos também. Anyway, fofoquinha parisiense quentinha aqui. Vamos falar do Acordo de Paris? Convenhamos, quando as pessoas pensam em Paris, pensam em moda, arte, perfume, corações caros e garotas perfeitamente arrumadas caminhando perto da Torre Eiffel. Paris parece um filme, e honestamente, meio que é. Cafés lotados, ruas elegantes, perfumes franceses, passarelas, luzes refletindo nas janelas em noites chuvosas, very chic. Paris sempre vendeu sonhos, e talvez nenhuma cidade tenha entendido tão bem a arte da estética quanto Paris. Amigas, mas em 2015, Paris virou palco de um grande babado internacional. Uma reunião mundial, uma tentativa de salvar o planeta. Oh my god. E foi aí que surgiu o tal chamado Acordo de Paris. Mas antes de a gente entender o Acordo de Paris, precisamos entender o problema. Porque, girl, o planeta estava literalmente surtando, e não era exagero. Cientistas do mundo inteiro alertavam havia décadas sobre o aumento da temperatura global. Aos poucos, as geleiras começaram a derreter, ondas de calor ficaram mais intensas, queimadas aumentaram, secas, enchentes e desastres naturais começaram a preocupar o governo e pesquisadores. E pouco a pouco, o assunto deixou de ser apenas ambiental, virou econômico, virou político e virou mundial. Porque reduzir a poluição parece simples, até perceber que praticamente o mundo inteiro depende dela. E aí o negócio ficou complicado. Indústrias, carros, energia, aviões, consumo exagerado, fast fashion. Basicamente, a humanidade percebeu que talvez transformar a Terra num air fryer gigante não fosse uma ideia tão boba. Literalmente o planeta pedindo socorro, né? A Terra tava tipo, girl, chega. Foi nesse cenário que, em dezembro de 2015, representantes de aproximadamente 195 países se uniram em Paris durante a COP21, uma conferência climática organizada pela ONU. E assim, pensa no tamanho desse encontro. Quase o mundo inteiro reunido para entrar em consenso, o que já parece difícil num grupo de amigas, imagina entre países. A ideia parecia simples, ou pelo menos parecia simples no papel. Criar um acordo internacional onde cada país assumiria compromissos para diminuir sua emissão de gases poluentes. Esses gases, principalmente o dióxido de carbono, são apontados como um principal responsável pelo aquecimento global. O objetivo principal do acordo era tentar impedir que a temperatura média da Terra aumentasse de forma perigosa nas próximas décadas. E para isso, cada país apresentaria metas próprias. Alguns prometeram investir em energia limpa, outros falaram sobre reduzir o uso de combustíveis fósseis, outros prometeram diminuir desmatamentos, investir em transporte sustentável e incentivar tecnologias menos poluentes. Basicamente, menos poluição, menos caos. E talvez faça sentido que tudo isso tenha acontecido justamente em Paris, porque Paris sempre lançou tendências na arte, na beleza, na moda, no comportamento, e agora também queria lançar uma tendência ambiental. Paris basicamente olhou pro planeta e falou, ok, girls, vamos deixar a sustentabilidade fashion, iconic. Inclusive, a própria indústria da moda começou a entrar nesse debate, porque o mundo fashion também poluiu, e muito. Produção excessiva, consumo rápido, desperdício, fast fashion, roupas feitas para serem usadas poucas vezes antes de serem descartadas. Tudo isso começou a ser questionado. Descobriram que talvez comprar 47 blusinhas por impulso não fosse exatamente sustentável. E algumas marcas ficaram meio desconfortáveis nessa parte. Anyway, mas mesmo sendo considerado histórico, o Acordo de Paris também recebeu críticas. Algumas pessoas acreditam que ele é essencial, uma tentativa real de diminuir impactos ambientais e evitar problemas maiores no futuro. Outros dizem que muitos países prometeram mais do que realmente cumpriram. E aí começou outro debate: economia, indústria, política, energia, porque combater mudanças climáticas envolve dinheiro, muito dinheiro, e interesses diferentes. Então até hoje existem discussões sobre até onde governos deveriam interferir na produção, no consumo e nas grandes empresas. E talvez seja justamente por isso que o Acordo de Paris continua sendo tão debatido. Shocking? Nem tanto. No fim, o Acordo de Paris virou um símbolo, para alguns esperança, para outros promessas de mais e resultados de menos. E talvez a grande questão seja justamente essa. Paris sempre foi conhecido pela beleza, pela moda, pela arte, pelos filmes, pelos sonhos. Mas em 2015, Paris também virou o cenário de uma pergunta: como salvar um planeta onde todo mundo quer crescer, consumir, produzir e evoluir?
O Acordo de Paris talvez não tenha trazido todas as respostas, mas trouxe uma discussão. E talvez entender essa discussão seja o primeiro passo. O resto, cada um decide por si. Anyway, Paris continua linda.